Graça e paz, pessoal. Amém. Bom dia. Bom dia. Os senhores estão bem? Amém. Amém. Eu também estou bem, animado, disposto e nasci para vencer. Ou melhor, acordei para vencer nessa manhã. Nasceu, todos nós aqui já nascemos com o propósito de Deus na nossa vida. Amém? E acordamos hoje para vencer. Sabe para quê? Para a honra e glória do Senhor. Amém? Hoje eu quero falar mais uma vez sobre oração. Já viu que a gente tem falado muito sobre oração aqui? Por quê? Porque a Bíblia, se você fizer uma exegese, um estudo da Bíblia, você vai perceber que a Bíblia tem várias orações. Orações de várias maneiras, com vários propósitos, e pessoas que oraram em ocasiões completamente diferentes. Hoje eu quero falar sobre a oração de Neemias. De Neemias não, de Ezequias. Ezequias, ele foi rei lá em Israel. Na época que ele foi rei em Israel, o reino estava dividido. Ezequias, ele foi rei em Judá, e cuja capital lá era Jerusalém. Ele reinou, ele foi o 13º rei lá de Judá. Ele fez uma oração muito linda, muito poderosa. Pastor, mas tem oração diferente da outra? Tem. Vocês vão ver que nessa oração aqui existe um propósito, existe uma questão aqui de diálogo com Deus muito forte, e sobretudo a resposta de Deus para o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade, novo, né? Era um garoto, começou a ser rei em Israel. A história conta que ele reinou durante 29 anos, e o que acontecia lá no reino do sul, como também no reino do norte, era que alguns reis temiam a Deus e faziam a vontade de Deus, e outros não. No caso de Ezequias aqui, ele era um rei que temia a Deus. Tanto é que a Bíblia fala, a história conta que no primeiro dia do seu governo, ele tirou todos os postes ídolos que havia lá em Jerusalém. Os astarotes, os deuses. A Bíblia diz que Ezequias tirou ali a serpente. O povo de Deus estava adorando a serpente, aquela que Moisés levantou lá no deserto, estava lá. Ele mandou derrubar tudo. Então ele foi diferente o quê? Do seu pai, chamado Acaz. O pai dele foi idólatra, totalmente um homem pervertido com o pecado, e não administrava bem o povo de Deus. Aqui, aquele provérbio que diz que filho de peixinho, peixinho não cabe aqui, porque foi diferente. Ezequias, ele restabeleceu o culto lá no templo, na casa de Deus, instituindo as festas que existiam, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos. Ele instituiu tudo isso. Então nós vamos ver que a oração de uma pessoa que tem um comportamento de temor diante de Deus é diferente daquele que ora com apenas intenção. E nós vamos aprender isso hoje. Eu sei que todos aqui oraram antes de vir para a empresa. Não precisa nem perguntar, né? É lógico, tiveram um momento de oração. E a palavra orar é você falar com Deus. Mas a palavra oração é orar com ação. É você orar e praticar aquilo que você orou. Então vamos ver aqui a oração de Ezequias. Está lá no capítulo 38 do livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 1, diz assim: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só a notícia que Ezequias recebe. Depois de estar aqui, parece que no 10º ano, sobre a nação de Israel, ele sofre uma doença no estômago. Alguns biblistas, historiadores, vão dizer que é um câncer. A Bíblia diz que é uma doença, mas alguns dizem ser um câncer. Versículo 2 diz assim, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha aqui o poder da oração. Versículo 3. E disse: Senhor, peço-te que lembra-te agora de que andei diante de ti. Olha o que ele coloca diante de Deus. Andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito,
e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sabe o que aconteceu? Versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías. Isaías foi lá, o profeta, deu uma mensagem para ele, e a história conta que Isaías ainda não tinha saído do palácio, não tinha saído fora da cidade, quando o Senhor fala para Isaías, volta. Olha só a rapidez que foi respondida a oração desse homem, e nós vamos saber por quê. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de teu pai, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha só que tremendo isso. Gente, por que essa oração aqui é diferente de muitas orações? A gente vai aprender aqui. Porque Ezequias, no versículo 3, ele vai orar aqui com o coração em verdade diante de Deus. Você tem um coração verdadeiro diante de Deus? Nós vamos aprender aqui hoje esses 3 pontos. Segunda coisa que ele ora aqui, ele ora com o coração perfeito, ou seja, o coração em linha, em perfeita vontade de Deus, é assim que ele ora. Em segundo ponto aqui, terceiro, ele ora com o coração reto diante do Senhor. Olha só que tremendo, esses 3 pontos. Então o que a gente entende aqui? Que a oração de Ezequias, ela foi mais ou menos assim, ou se parece muito com uma argumentação de um advogado ou de uma advogada. Eu não sei se você já mexeu com justiça, mas quando você vai ao advogado, o que ele faz? Ele faz uma petição. Que petição é essa? Ele faz um relato de todos os fatos que você está argumentando para ganhar aquela causa. Você, como cliente, vai até o advogado e ele então faz um levantamento do seu histórico e ele faz uma petição ao tribunal. Nessa petição ele coloca tudo que você está pedindo. Por quê? Porque lá na frente o juiz julgador dará a causa favorável ao seu cliente, o cliente do advogado, de acordo com a petição que ele fez. Se ele fizer uma petição ruim, geralmente o juiz vai analisar daquela forma. E uma petição aqui é tudo para o advogado e para o cliente. Então o advogado faz uma petição, ele relata tudo. Sabe o que Ezequias faz aqui diante de Deus? Ele faz uma petição, ele relata a sua história, ele relata a sua vida e coloca na presença de Deus. É assim que você ora? Ou você ora assim, obrigado meu Deus por esse dia, amém? Então, não. Ezequias estava com um fato sério, que ele estava com uma doença terminal. Segundo alguns estudiosos, era um câncer que estava no estômago. Ou seja, uma doença incurável, inclusive para aquela época, que não tinha o recurso que nós temos hoje. E aí, queridos, o que a gente entende? Que nós, como Ezequias, precisamos por muitas vezes fazer uma oração dessa natureza aqui. Colocar diante de Deus a nossa petição. Colocar diante de Deus tudo o que nós precisamos, fazer uma inquirição diante de Deus. Aí você fala, não, mas quem sou eu para fazer isso? Você sabia que o próprio Deus fala para você e para mim entrar em juízo com Ele? Aonde você viu isso, pastor? Na Bíblia. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Vou mostrar para você aqui. Olha só o que diz o texto aqui. Não, agora é capítulo 43, versículo 26. Olha o que o Senhor fala para mim e para você. O próprio Deus falando. Desperta-me a memória. Desperta-me a memória. E continua. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. O próprio Deus está falando para nós entrarmos em juízo com Ele. Muitas vezes nós não recebemos de Deus o que nós precisamos porque pedimos mal. E a Bíblia fala que muitas vezes nós pedimos para o nosso próprio bem, para o nosso próprio conforto. E às vezes tem uma barreira entre o pedir e o receber, porque a gente não sabe pedir. Então nós precisamos fazer como Ezequias, colocar a nossa vida na oração. Eu não sei como que você orou hoje. Eu não sei qual é o seu projeto de oração. Eu não sei como você expressa para Deus. Mas existe uma forma mais clara, mais ampla, mais abrangente
de entrar na presença de Deus. E uma é essa aqui, como Ezequias fez. Ele entrou com o coração em verdade. A Bíblia fala no versículo 3 aqui, que Ezequias falou assim: Senhor, lembra que eu andei em verdade. Um mentiroso aqui, queridos, você acha que ele consegue uma coisa diante de Deus? Deus não compactua com a mentira. Se você chega para Deus e fala a verdade para Deus, cara, tudo acontece na sua vida. Por quê? Pastor, o que é a verdade? A definição diz que a verdade é a comprovação da realidade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus. Ele disse assim, ó, eu sou a verdade, eu sou a verdade. Ele falou assim, ó, eu não sou uma verdade ou qualquer verdade. Eu sou a verdade. Né? O Senhor Jesus disse que Ele é a verdade. Lá em João capítulo 8, 32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 38, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Ele é a verdade. Então, quando nós oramos com o coração em verdade diante de Deus, não mentindo para Ele, as coisas vão acontecer. Ezequias chega diante de Deus e fala, Senhor, todo o tempo da minha vida eu andei em verdade na sua presença. Ou seja, eu não fui mentiroso nas minhas palavras e nem nos meus atos. Tudo que eu fiz aqui no reino foi de forma ampla, de forma aberta. Eu não usei de corrupção para me enriquecer. Tudo que eu fiz foi para o povo, em prol do povo. Eu fiz tudo em verdade. O Senhor sabe disso. Olha que tremendo. Queridos, então, sabe o que aconteceu aqui? O Senhor ouviu a oração de Ezequias por conta de um coração puro, um coração verdadeiro. É assim que você ora para Deus? Você ora para Deus assim com algumas coisas escondidas que você não quer se libertar ou acha bom estar praticando tais coisas, principalmente a mentira? Quando você vai orar, você precisa ter um coração limpo diante de Deus, um coração verdadeiro. Amém? E Ele nos abençoa. Outra coisa que Ele faz aqui, Ele faz com o coração perfeito. O nosso coração deve estar alinhado com os propósitos do Senhor e com a sua palavra. Ou seja, tem gente que ora com intenções. As intenções são boas? Pode ser boa. Mas a boa intenção, se não tiver em perfeito alinhamento com a palavra de Deus, não vai te trazer resultado nenhum. Sabia? Tem muita gente que não tem sucesso na vida, porque ora com segundas intenções, ora para o seu propósito, mas não está em linha com a palavra de Deus. E aqui eu conto a história que contei uma vez aqui de vocês, do assaltante. Esse assaltante era filho de uma crente, de uma irmã, e a sua vovó também era cristã. O que aconteceu? O assaltante sempre via a sua mãe e a sua vovó orando. Só que um dia, em vez de ficar na casa de Deus, se tornar um homem de Deus, não, se tornou um assaltante. Estava ele lá agora com seus 2 amigos planejando um assalto. E eles estavam muito ansiosos, preparando tudo. Estavam nervosos. Sabe o que esse rapaz falou? Foi, gente, eu tinha uma ideia. A minha mãe é crente e a minha avó também. E todas as vezes que ela tinha uma situação difícil para resolver, sabe o que elas faziam? Oravam. Aí sabe o que ele falou para os seus amigos assaltantes? Bora orar, né? Vamos embora orar, porque se a gente orar, o assalto vai dar certo. Gente, olha só que tipo de oração. É sério a gente orar, não é? Porque ele orou com intenções naturais, com intenções humanas e sem nenhum entendimento. Agora eu te pergunto, Deus responde um tipo de oração? Aí os 3 ajoelhou lá e orou, Senhor, abençoa esse assalto, né? Quem sabe a gente não precisa matar ninguém e tal, né? Quem sabe orou nesse propósito? Agora eu te pergunto, Deus abençoou essas pessoas com essa oração? Então, sabe o que a diferença, queridos, é que Ezequias, ele coloca um histórico na presença do Senhor. Ele fala, Senhor, eu andei com o coração reto, com o coração alinhado.
Eu não tive segundas intenções, não. Tudo que eu fiz e tudo que eu estou te pedindo aqui tem a ver com a minha vida, com o meu governo. As pessoas me conhecem. O meu caminhar, o meu falar, o meu agir tem estado em linha com a sua palavra, tem estado em perfeita comunhão com a sua vontade, e não com as minhas próprias intenções. Olha só a diferença. Aí você vê um monte de gente falando que serve a Deus, mas que vive uma vida capenga espiritual, na vida financeira, na vida relacional, vive uma vida de grandes problemas, de grandes situações assim difíceis de resolver. Por quê? Porque lá no seu coração está cheio de segundas intenções. Não, eu vou para a igreja só para me receber, eu vou lá para o culto de segunda-feira só para me receber, entendeu? Eu quero desfrutar, entendeu? E não vive uma vida prática, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mente, defrauda, fala mal, dá cheque sem fundo. Cara, ninguém está dando cheque sem fundo, né? Está passando pix falso por aí, eu sei lá. Aí chega na presença de Deus, quer receber a bênção. Mas Ezequias não, ele orou em linha com a palavra. Ele não tinha segundas intenções. Se você tem orado só com segundas intenções, sabe que você não será abençoado. Sabe por quê? Porque Deus não compactua com coisas erradas. Ele não compactua com coisas erradas. E para terminar, sabe o que Ezequias coloca aqui diante de Deus? Eu vou ler de novo o versículo 3 para a gente entender. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora. Ou seja, Deus precisa lembrar? Não. Mas quando nós argumentamos, nós colocamos diante de Deus o que realmente nós precisamos. Ele fala: lembra, Senhor, te agora, que andei diante de ti em verdade, foi o que nós falamos, e com o coração perfeito. Olha, e fiz o que era reto aos teus olhos. E aí ele chorou. Sabe o que aconteceu aqui? Quando a gente ora com o coração reto aos olhos de Deus, o que é fazer reto diante dos olhos de Deus? Nós podemos nos perguntar que há muitas coisas a fazer reto diante de Deus. Mas sabe uma coisa que eu coloquei aqui, que a gente pode fazer de forma reta diante de Deus? É agir com fé. Gente, agir com fé é a vida do cristão, é a vida da cristã, é agir com fé. Aliás, a Bíblia diz que tudo que nós fazemos deve ser por fé. Nós que acreditamos em Deus e na sua palavra, fazemos tudo por fé. Então eu creio que quando você tem uma retidão no seu coração, você caminha pelo caminho da fé, porque você sabe que tudo que você pedir a Deus em fé, você vai receber. Então, o que eu vejo aqui no coração é que ele fez uma oração em fé. E a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, assim, uma das coisas que eu tirei nesse estudo é que ter um coração reto, estar reto diante dos olhos de Deus, é agir por fé. Porque a gente aprendeu que agir com segundas intenções não dá certo. Agir pelo humanismo não dá certo. Argumento humano não convence o Senhor. O que convence o Senhor é uma vida prática, de oração, de jejum, de consagração, de testemunho. Com essa atitude, você pode chegar na presença do Senhor. Amém? Está mudando alguma coisa aqui no seu estilo de oração hoje? Na minha já está mudando. Eu já estou orando diferente. Porque tem muita gente que ora, e a Bíblia diz que não é por muito pedir que você vai receber. Eu conheci um rapaz que orava demais. Lá na igreja dele lá, ele era das pessoas que mais oravam, né? E ele era lá considerado um Daniel na igreja dele. E ele me mostrou o joelho dele, estava assim, ó, com um calombão, porque ele era um dos Daniéis. Só que um dia alguém chegou na minha loja e falou: você está sabendo de fulano? Não, eles são da igreja. E ele casou. E eu falei: tudo bem, sair da igreja acontece.
E casar também. Só que ele casou com um homem. Aí eu falei, amém, também, né? Cada um sabe o que faz. Mas ele orava demais. Então, queridos, aprenda uma coisa, seja simples na presença do Senhor. Não queira orar 2, 3, 5 horas para mostrar que você é uma pessoa de oração, mas tenha objetivo na oração. Ore do jeito que Ezequias orou aqui e a resposta vai ser fenomenal. O cara foi livre do câncer, Deus ouviu a oração dele na hora. O profeta já estava saindo, Deus falou, volta lá e fala para Ezequias que ele terá mais 15 anos de vida. E deixa eu te falar, esse cara aqui, o Ezequias, ele já teve também uma resposta de Deus tremenda na oração. Antes dessa oração ele fez outra, poderosa. O rei Ezequias estava vindo sobre eles. Sabe como Ezequias se sentiu aqui? Uma formiguinha diante de um ser humano. Já viu uma formiguinha? Ela nem sabe que você vai matar ela, você vai lá e pisa na cabecinha da formiguinha, acaba com a vida dela. Ele foi e orou a Deus, Deus, Senaqueribe vai acabar com a gente, Deus. E agora, Senhor, o Senhor me chamou para ser rei aqui. O povo é seu, a causa é sua, não é minha. Sabe o que Deus fez? O exército lá de Senaqueribe, do rei Assir, estava tudo lá, dormindo. A Bíblia diz que foi um anjo lá de noite. Matou todo mundo, 185 mil soldados foram mortos. Gente, olha o poder da oração. Sai daqui hoje e comece a orar diferente. O senhor não conhece a minha causa, eu não quero nem saber. Se você perdeu casa, se você perdeu o carro, se o seu filho foi estrupado, se tem um lá na delegacia, se o outro está preso no presídio. Eu não sei qual a sua situação, mas não coloque uma corda no pescoço, não faça isso. Ore com verdade, com simplicidade, com profundidade no seu coração. E você vai ver como que Deus vai te responder. É tremendo isso aqui, irmãos. É tremendo, é poderoso. O cara ora com verdade, o cara ora aqui com um coração diante de Deus limpo, puro. Todos nós temos os pecados e cometemos erros, mas o Senhor sabe, Ele conhece, então a gente precisa apresentar para Ele, e entrar em juízo com Ele, fazer uma boa petição. E quem é o nosso advogado diante de Deus? Jesus. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai, intercede por mim e por você. Então nesta manhã eu convido vocês a entrar na presença de Deus. Eu convido você que vai me ouvir a entrar na presença de Deus com esse coração verdade, reto e perfeito diante de Deus. Ora, não tem como Ele te responder, e não tem como você não receber dele todas as bênçãos que você pode receber, se você agir com uma oração assim, simples, sem muito diálogo, mas direto ao ponto, né? E Deus vai te abençoar ainda mais do que você já é abençoado e abençoado. Amém? Que Deus derrame sobre nós a unção de graça, de favor, de sabedoria em todos os dias da nossa vida. Amém?